Olá, sexto ano, tudo bem? Estamos iniciando mais uma videoaula, espero que todos se encontrem bem. Então vamos lá para o nosso assunto? Olá, vamos para mais uma aula de ciências com a professora Ariana e hoje nós vamos ver sistema nervoso nos animais. Livro 4, capítulo 3, turma, sexto ano. Bom, os principais conteúdos que você vai ver são simetria, sinapse, cefalização, arco, reflexo. Primeiro, vamos entender um pouco um conceito bem importante, que é simetria. Essa é a palavra de origem grega que está relacionada com a proporção. Os seres vivos, assim como os objetos, podem ser simétricos ou assimétricos. Um corpo simétrico tem semelhança entre seus lados opostos. Animais assimétricos não têm plano simetria, como é o caso das esponjas. Já os animais simétricos podem ter simetria bilateral, em que há duas partes simétricas dos lados, lado esquerdo e lado direito, como os anelídeos, os vertebrados, os artrópodes. E, por fim, há os animais de simetria radial, em que, independentemente do número de eixos que traçamos no corpo deles, todas as partes resultantes serão iguais e simétricas. Possui simetria radial, os quinidários, os equinodermos, como a estrela do mar. A simetria bilateral está relacionada com a cefalização. Mas o que é a cefalização? Vamos lá. É a concentração de órgãos sensoriais e de células nervosas da região anterior do corpo, ou seja, da cabeça. Animais de simetria bilateral locomovem-se para frente e, consequentemente, a região anterior do corpo é a que primeiro entra em contato com esse ambiente. Assim, nada mais natural do que a região anterior concentrar os órgãos que irão sentir esse ambiente, que são os órgãos sensoriais, e também concentrar os órgãos que vão processar as informações captadas pelos órgãos sensoriais, ou seja, o sistema nervoso. O sistema nervoso é formado por órgãos que recebem as informações do ambiente e processam essas informações, mandando respostas aos outros sistemas do corpo. São órgãos do sistema nervoso, por exemplo, o cérebro e a medula espinal. O sistema nervoso e, consequentemente, seus órgãos são formados por células nervosas. Há dois tipos de células nervosas, os neurônios e a célula da glia ou neuróglia. Os neurônios são responsáveis pelos impulsos nervosos, ou seja, por receber os estímulos do ambiente, traduzir as informações e emitir uma resposta adequada. Já a célula da glia sustenta os neurônios. Como é o sistema nervoso dos invertebrados? Vamos ver. As esponjas não têm órgãos nem sistema. Os quinidários têm o sistema nervoso difuso, ou seja, uma rede de neurônios distribuídos igualmente por todo o corpo. Isso é importante porque esses animais recebem informações do ambiente por todo o corpo, se locomovem geralmente por todos os lados. Já a partir dos vermes, platemiltos e nematóides, há uma cefalização entre os neurônios que se concentram na região da cabeça, formando gânglios. Os anelídeos, os moslúculos, os artrópodes também têm gânglios cerebrais e cordões nervosos longitudinais ao longo do corpo, mas ventralmente, tá? Aqui na imagem temos uma diferenciação entre os vertebrados e os invertebrados. Nos vertebrados, o sistema nervoso é dorsal e nos invertebrados ele é ventral. Resolva a atividade da página 48, questão 1 e 2, página 49, questão 3. Sistema nervoso dos vertebrados. O sistema nervoso, juntamente com o sistema endócrino,
coordena o corpo humano. Para isso, ele precisa de meios velozes para transmitir informações de um local a outro do nosso organismo. Ele faz isso através da principal célula do sistema nervoso, o neurônio. Bom, é importante saber que os neurônios têm eletricidade, por isso transmite informações codificadas entre os elétrons, que são conhecidos como impulsos nervosos. O neurônio é um corpo celular que apresenta dendrito e axônio. É no axônio que tudo acontece. A terminação do axônio é quem pode transmitir os impulsos nervosos. Quando ocorre um encontro entre dois neurônios, chamamos isso de sinapse nervosa. Mas como todo fio de eletricidade, o neurônio também precisa estar encapado. A roupa que encapa os neurônios é a bainha de mielina, e essa roupa é composta por um tipo especial de tecido, as células de Schwann. Existem os oligodendrócitos, que são células que auxiliam na alimentação e trocas gasosas dos neurônios. E os nervos, vamos lá, é um conjunto de axônios que se organizam em forma de fibra, como você pode ver na imagem, tá? E a nossa medula espinal é uma espécie de conexão rápida dos nervos para o encéfalo. Tudo isso para que as informações que nosso corpo precisa cheguem rapidamente de um ponto ao outro. Os órgãos que enviam e gerenciam essas informações, vamos falar sobre eles. Vamos lá. Um deles é o cérebro, formado por milhares de neurônios trabalhando em conjunto e formando novas conexões nervosas a cada dia. O cérebro é responsável pelas emoções, coordenações e desenvolvimentos, compreensões de estímulos externos e pelo raciocínio, memória e outros. E o cerebelo é responsável pelo equilíbrio do corpo. E por fim, o bulbo, responsável pela coordenação cardiorrespiratória, ou seja, pelos batimentos cardíacos e das contrações dos pulmões. Vamos aprender agora sobre um fenômeno extraordinário do corpo humano, o arco reflexo. Bom, sabe quando você vai colocar a mão em algo que espera ser macio, mole ou frio, mas quando encosta a mão e percebe que o objeto na verdade é duro, pontudo ou muito quente? Pois é, e você leva um susto, né? E tem um reflexo quase que imediato de tirar a mão do objeto. Mesmo tempo que leva esse estímulo viajar até o cérebro para você tirar a mão, para nós, sendo muito rápido, o nosso corpo cria algo ainda mais veloz no caso de emergência, que é o arco reflexo. Bom, o arco reflexo, na verdade, não viaja até o cérebro. O nervo sensitivo ou sensorial, ao perceber o estímulo, como tocar em uma superfície pontuda, manda informação até a medula espinal, ou seja, a metade do caminho, onde ocorre uma sinapse nervosa e que faz o estímulo retornar ao nervo motor, gerando um reflexo involuntário e super rápido. Bom, mas em situações como de temperatura, por exemplo, o arco reflexo não é tão simples quanto em situações de textura. A informação da medula espinal também passa, depois de ir para a medula espinal, pelo nervo associativo, e ao identificar o estímulo, aí sim manda para o nervo motor do órgão que deve sofrer o reflexo. Assim nós chamamos o arco reflexo em situação de textura de arco reflexo simples e o de situação de temperatura de arco reflexo composto. Bom, dentro do nosso sistema nervoso existem algumas divisões, tá? O sistema nervoso somático, que é controlado pela vontade, como por exemplo erguer o braço, e o sistema nervoso autônomo, que é involuntário, como por exemplo os batimentos cardíacos. E dentro do sistema nervoso autônomo existem também duas divisões, o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso simpático é ativado em situações em que devemos ficar alertas ou estamos nervosos, como por exemplo, quando você vê a sua ou seu crush e fica preocupado.
É o sistema nervoso simpático que faz você suar, ficar pálido, sua pupila dilatar e seu coração acelerar em situações de estresse. Já o parasimpático gera uma sensação de relaxamento, tá? E é ativado em situações, por exemplo, que não precisamos ficar alertas, tá? E nos encontramos de boa. Bom, agora vamos resolver a atividade da página 56, questão 1, 2, 3 e 4. Página 57, questão 1, 2 e 3. Bom, então é isso. Espero que todos tenham compreendido o assunto e não esqueçam de fazer a atividade para fixarmos o assunto, ok? Até a próxima aula!